Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Dois toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos. Bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques dessa segunda-feira, abrindo a semana do Papai Noel, a semana do Natal. E também abrindo a estação do verão. Chegamos aí no verão. Bom, falar em chegar, quem chegou foi um novo técnico gremista. O Luiz Castro chegou nesta madrugada, deu uma coletiva hoje à tarde. Olha, e mostrou que tem muito conhecimento do Grêmio. Deixou a torcida gremista bem satisfeita com a primeira coletiva do novo técnico gremista, o Luiz Carlos. Bom, o Internacional já teve seu técnico, apresentou na última sexta-feira, o Paulo Pesolano, né? Também deixou meio encantado a torcida colorada. Só espero que encantem também com o futebol jogando dentro de campo. O Inter já se movimentando aí em busca de reforços, contratações. Para esse ano, olha, começa logo em seguida, mês que vem já é ano novo. E dia 10 inicia o Campeonato Gaúcho, dia 28 inicia o Campeonato Brasileiro. Então vai ser tudo aí às pressas aí para que os dois técnicos, a nova comissão técnica de Grêmio e Inter, consigam organizar um trabalho para esse início de temporada. Nosso Dois Toques, você nos acompanha pela Master TV, sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575, para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net, algumas regiões do estado também na faixa dos 500. Estamos também no Poa Streaming TV, para o mundo através das plataformas digitais. Você tem aí canais das emissoras e também, né, meu canal, Dois Toques Cadu Oliveira. Vai lá, escreva, compartilhe, dê o seu like, você assiste qualquer hora do dia e da noite. Nossos Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, estamos vendo genuinamente gaúcho, 112 anos, né? Isso diz tudo. Claro que é a segurança para você e também para a sua família. Também para o Grupo Específico, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José. Nossos Dois Toques de hoje, para analisarmos aí a chegada, né, do Luiz Castro, falarmos mais também sobre o Paulo Pesolano. Olha, me lembro aí, iniciar uma temporada com dois técnicos estrangeiros, a dupla Grenal, mas essa é a moda hoje no futebol brasileiro. Também outros assuntos, recebendo hoje aqui um timaço, né? Eduardo Assis, o homem do Expo Churrasco, estamos aí. Vamos passar rápido, a quarta edição, já chegando aí em abril, a quarta edição do Expo Churrasco, que hoje é calendário nacional, né? Hoje é oficializado. E tivemos o grande evento agora, mês passado, em novembro, né? Que foi o primeiro fora de Porto Alegre, que foi em Caxias do Sul. Obrigado, Cadu. Vamos falar do teu time também. Exatamente. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Cadu. Eu que agradeço. Orestes de Andrade Júnior, filho nada mais nada menos que o grande narrador Orestes de Andrade. E o teu Colorado? O que dá para esperar esse ano agora, com a nova comissão técnica, o Santo Abel, né? Paulo Pesolano? O problema é que o presidente continua o mesmo, Cadu. Não, então não dá para ser muito otimista. O presidente está delegando poderes agora. Tu acha? Claro. Não é da natureza do Barcelos. Agora ele diz que o vestiário é com... Mas, final de ano, a gente tem que ser otimista. Então, assim, com o Abelão aqui em 2026, eu estou sim um pouco mais otimista. Ano novo, vida nova. É isso aí. Hã? Pô, recebendo hoje aqui. Esse passo foi caro, rapaz. Pô, tem que ser negociado a euros. Luiz, secretário de comunicação da Prefeitura de Porto Alegre, gremista, né? Acho que os gremistas hoje estão aí eufóricos com a chegada do Luiz Entusiasmados. Entusiasmados com a chegada. Olha, mostrou, a gente vai ver parte da coletiva depois, mostrou conhecimento do Grêmio, olha, estudou bem o Grêmio, né? Eu ao menos, estou muito entusiasmado, Cadu. Primeiro, obrigado pelo convite. Deu Eu certo, que né? eu que A agradeço, gente sempre né? ficava naquela... Não podia virar o ano sem vir aqui, sem vir aqui. Escolheu o dia a dedo, né? Exato, exatamente. Se a gente tivesse combinado antes, não tinha dado certo. Não dava certo, né? é verdade. As coisas são boas que acontecem dessa maneira, né? Mas o que dá para projetar aí? O que dá para a gente pensar em relação à dupla Grenal, né? Porque o Inter viveu aquele drama, né, Orestes? Olha, foi terrível aquela, né? Exatamente há 15 dias atrás, 2 domingos atrás, 3 domingos atrás, né? Como eu tenho dito. E até fiz essa colocação, eu usei a tua colocação, né? O Inter estava rebaixado. Estava rebaixado. Estava rebaixado. Aquele jogo com o Bragantino foi o jogo da ascensão.
Tinha 90 minutos para voltar para a Série A. É melhor que ter que jogar depois, né? 19 partidas para voltar para a Série A. E fez isso muito pela mística do Abelão. Eu acho que a grande notícia do Inter é essa: o Abelão continua, vai estar ali no vestiário, vai assumir um pouco mais. O Barcelos ele é muito centralizador, mas eu acho que alguma coisa ele deve ter aprendido, né, nesses últimos 5 anos de fracassos. Então, acho que deixar o Abel tocar o vestiário junto com o Pesolano, acho que é uma boa notícia para os colorados. E é um bom começo de ano para Inter e para Grêmio. A gente tem 2 técnicos estrangeiros, rodados, inteligentes, conhecedores de futebol, e o mais importante, Cadu, eles vêm sabendo da realidade financeira dos 2 clubes. Não vêm exigindo grandes reforços. Essa eu acho que é a melhor notícia para os 2 times. Bom, eles vieram cientes, isso é verdade. Olha, até porque foi a declaração dos 2 presidentes, né? O Odorico Roman, que agora iniciou a sua gestão, assumiu no dia 8 de dezembro e terá o próximo triênio, foi bem categórico. Vou reduzir a dívida, né? Jogadores que vão sair, jogadores que vão sair dentro de uma realidade, mas querendo um time competitivo, né? O Internacional, o presidente também foi bem categórico, até disse mais, né? Em relação à questão financeira, de contratações e tudo, pedindo, inclusive, a união do clube, né? Para que os notáveis e a oposição estivessem junto agora, nesse último ano, pensando no clube. Eu acho que isso pode acontecer. Mas o Grêmio, dá para dizer que começa um pouquinho melhor, Otávio, que o Inter, né? Ou pelo menos o gremista tem essa esperança, né? Porque a gestão de Alberto Guerra foi considerada por todos os gremistas que passaram aqui também como uma gestão horrível. Né? Uma das piores gestões, se não a pior. Compararam aquela do Romildo Bolzan. Só que o Romildo resgatou o Grêmio. Veio aos grandes títulos, Libertadores. Depois, aquela continuidade fez que o Grêmio caísse, né? Então, muita gente considerou a gestão de Alberto Guerra. E está vendo aí agora até um desencontro aí entre o que disse Alberto Guerra, quando entregou a sua gestão. Olha, eu entrego o clube em melhores condições de quando eu peguei, dizendo que tinha um patrocínio de 50 milhões, enfim, outras coisas. E essa direção atual diz que não é nada disso. Pelo contrário. Eu acho que a direção atual me entusiasma pelo pé no chão. Eu não sei te responder se nós iniciamos melhores ou não que o Colorado. Isso aí o campo vai dizer a partir de 10 de janeiro. Assim. Mas a sensação é essa. Eu acho que o Grêmio acertou na contratação do Castro. Luiz Castro, experimentado, acho que em 23 fez uma campanha, claro, num Botafogo de SAF, num Botafogo numa outra realidade financeira. Mas que ainda não tinha os grandes reforços. Mas que não tinha aqueles grandes reforços. Fez uma campanha espetacular com o Botafogo. E tem uma característica do Castro que me agrada muito, é jogar com a base. E ele já deu sinais, já foi no CT, já foi em Eldorado, já foi assistir a base gremista, e o que tu falaste na introdução é muito verdadeiro, assim, que também me entusiasma bastante, né? Realidade, já conhece a realidade do clube. Já estudou, já apropriou, já sentiu. Claro que o dia a dia é o que vai trazer os elementos para ele tomar as decisões no campo. Mas essa primeira amostragem, para mim, é muito positiva, tanto do Odorico, presidente, com a sua nova direção, com o pé no chão, com o olhar para as finanças, que não adianta falar sobre Grêmio e sobre Internacional se não falar sobre dinheiro. É o dinheiro que movimenta, é o dinheiro que vai fazer o time ser ou não competitivo. Acho que a racionalização também, a gente tinha um plantel, o Grêmio tinha um plantel de 37 jogadores, infladíssimo. Essa foi uma das questões também colocadas pelo Grêmio, que vai reduzir aí para 28, 30, no máximo 30, né? Vai trabalhar com esse número de te digo que nem jogadores. Palmeiras e Flamengo, seu poder financeiro, tem um plantel tão inchado assim. Acho que tem que ser mais, inclusive, mais categórico na escolha dos seus profissionais, né? Então, acho que isso me entusiasma bastante, essa arrancada aí de gestão Odorico com a contratação do Castro. Mas uma diferença dessa direção, Cadu, a do Grêmio, que assumiu agora, é inclusive esse novo jeito de apresentar o técnico. Porque a gente está acostumado que o técnico chega, desembarca no avião, alguns na rodoviária, mais antigamente, e vai direto na coletiva. Então, assim, não conhece o clube, não conversa com ninguém. Então, aqui o Grêmio, inclusive, anunciou que primeiro ia fazer uma imersão do Luiz Castro dentro do Grêmio. Foi lá, mostrou o CT, mostrou a arena, conversou sobre o clube, e aí sim coloca para conversar com a imprensa, que em última instância é conversar com os torcedores. Então, isso mostra uma outra preocupação, um outro jeito. Tem muito a ver com o Douglas, que é nosso amigo e que está lá na comunicação agora do Grêmio, de volta ao Rio Grande do Sul. Não, e até o Baidec, teve semana passada aqui, o Baidec é o empresário do Luiz Castro, né? Ele que intermediou a vinda do Luiz Castro.
E aí estava programado até que a coletiva fosse domingo. Não, eles até realinharam tudo isso aí para que não fosse domingo, porque domingo estavam focados no quê? Na decisão Corinthians e Vasco da Copa do Brasil. Então, por isso que tá. Então, aconteceu... Dividiria as atenções ali naturalmente. Sem dúvida. Essa era a preocupação, dividir as atenções, porque, claro que a gente não estava envolvido diretamente, mas estava ligado também, né? E ele não deixa de ser uma notícia nacional, o fato de chegar o Luiz Castro, e aí também, hoje, o foco seria todo na coletiva. Mas chama atenção isso, Eduardo, daqui a um pouco a gente ter 2 técnicos estrangeiros. Eu não me lembro assim, arrancar o ano com 2 técnicos. Ou era um ou era outro, né? O ano passado foi o Quinteiros pelo Grêmio e o Roger pelo Inter, né? O outro, eu não me lembro de ter arrancado assim, com 2 estrangeiros. Antes era o Renato e o... Não comece a me lembrar dos Não, técnicos não, anteriores do Internacional, porque vocês vão me irritar aqui no programa de hoje. Renato Cudê também teve não vai falar do VAR, né? Se tu entrar nessa língua... Miguel Ângel Ramírez. Ele mesmo, esse que eu queria falar, que só vai lembrar o Orestes. Aí é para me irritar. Tudo bem, tudo bem. O Emiliano, pois é. Mas esse durou 10 jogos, 12 jogos, né? Aí que a avaliação errada do futebol, né? Estava ruim com o Roger, aquela máscara na vida, né? Tá ruim, mas pode ficar pior ainda. E foi o que acabou acontecendo, né? O Roger até chegou o momento que ele tinha saído, estava desgastado, mas não era aquele, tinha que ter saído antes, né? E aí teve a família... Tinha que ter saído campeão gaúcho, né? Então, assim, aquela pergunta tua ali no início, o secretário aqui deu uma desviada, viu? O Inter está melhor ou o Grêmio começa o ano melhor? Não sei. Eu sei quem termina melhor, com faixa no peito, com taça no armário, que é o Internacional. Vamos voltar para o primeiro semestre, deixa assim, primeiro semestre. Logo, depois de 7, né, consecutivos. Mas que eu vou fazer? Claro que ele tem razão, é muito dinâmico isso, né, Cadu? Porque o Grêmio estava bem, o Internacional estava quase caindo e um jogo já inverteu tudo. Agora, realmente, o melhor ano acabou sendo o Inter, né? Porque ganhou a taça. Eu ouço dizer assim, que o Inter não dá para comemorar tu te manter na Série B, né? Mas pela situação... Foram 2 títulos no ano, cara. Gauchão e ficar na Série A. É título? Isso é título? É título. Para a grandeza do Internacional? O Grêmio termina de forma melancólica. Os gremistas nem viram a última partida, não participaram daquela rodada emocionante que foi a última rodada do Brasileirão. Eu estava com 2 telas para deixar bem claro, uma tela no Colorado. E outra no Fortaleza. Minha parte cubista estava secando, mas minha parte secretária ficava assim, poxa, mas é ruim para Porto Alegre ter os 2. Então eu estava dividido. Torcer um pouquinho para o Internacional. Mas nem tão ruim assim. Assim, ó, meio por cento ali, entendeu? Pela cidade. Mas nem pelo prefeito Melo. Pelo prefeito Melo, que é Colorado. Conselheiro do Inter. Mas esse negócio de ruim também não é assim, nem tão ruim, porque tinha representante na Série A e na Série B, não teria problema nenhum. Mas tudo bem. Mas tem a Juventude já na Série B. Sim, mas são 2, né? Não tem problema. O que eu queria colocar, eu tenho uma questão para ambos os casos. Primeiro, será que vai dar certo essa dupla? É um técnico, como é o nome do técnico do Inter que vem agora? É o Paulo Pesolano. É o cara mais inexperiente. Foi campeão da Série B com o Cruzeiro. Pois é o cara mais inexperiente. Será que essa... Foi campeão da Série B pelo Cruzeiro. É um técnico que mostra sabe viver com pressão. Sim. Então, será que vai dar certo essa parceria com o Abelão? O Abelão é um cara que tem temperamento forte, né? Será que não vai ter um ruído nesse relacionamento? Será que o Abelão vai saber... Não, até porque foi conduzir isso. Ele foi trazido pelo Abel. Né? Ele foi, o primeiro da lista era o Tite. Sim. Contactado pelo Abel. Né? O segundo, até na coletiva dele sexta-feira, ele foi questionado sobre isso, né? E ele deu até entender que ele também era o plano B do Cruzeiro. Sim. Se o Tite não acertasse com o Cruzeiro, seria ele deu a entender. Então, acho que não havia problema nenhum, mas eu sou um técnico jovem, tá? O Tite tem toda uma história no futebol, um técnico de seleção brasileira, com vários títulos. Para mim, não tem problema nenhum eu ser um plano B do Tite. Sim. Do Tita, né? Eu acho que foi bem colocado, né? O problema é o presidente Barcelos ficar entre o Tite e o Pesolano. Nada contra, acho que foi uma boa contratação. Que bom que o Tite não veio, porque o Tite está acostumado a um outro nível de investimento nos últimos anos. Então, se a realidade é investir menos no futebol, fazer um ano de transição, não podia querer contratar o Tite, né? Então, assim, agora acho que o Inter acertou por
vias tortas aí, mas acertou. Mas o problema é o comandante do clube ficar com essa dúvida. É a mesma coisa que querer ir na Expo Churrasco ou comer um churrasquinho ali na esquina. A diferença é muito grande. Entendi. Mas eu acho que não. Eu acho que o presidente agora, esse último ano de gestão, e a gente teve a possibilidade de conversar com ele, tu estavas lá também, né, na festa semana passada, os 80 anos da SEG, né? E o presidente estava lá, recebeu as taças pelo D'Alessandro, pelo Abel, e ele deu a entender isso aí, que eu acho que ele quer encerrar a sua gestão, né? Viu que errou, e errou muito durante esses 5 anos. Ou seja, como presidente querer gerir o vestiário. O presidente não tem que gerir vestiário, né? Esse foi um dos erros do presidente. E aí chamou pessoas que não tinham grande conhecimento. Nada contra a pessoa do Becker, nada contra a pessoa do Bisol. São pessoas espetaculares. E o próprio presidente também é uma pessoa muito agradável para conversar, esse tipo de coisa, né? Mas não tem aquele conhecimento de gestão de futebol. E ele deu a entender que exatamente por isso ele querer essa unificação, essa união dos notáveis. Teve a reunião dos notáveis com ele na semana retrasada. E também a vinda da oposição junto, né, com a atual situação para que possa... Mas, Cadu, isso é da boca para fora, tá? Preciso dizer isso até porque eu acompanho a política interna do Internacional. Mas eu acho ele fez uma reunião com os ex-presidentes e não fez nenhuma proposta. Ele só falou da situação financeira do clube, que é muito ruim. Ele não pediu apoio, não pediu ideias, nada. Ele, mais uma vez, falou e ouviu muito pouco. Zero proposta. Ele chama a oposição e também não fazem uma proposta. Não oferece espaços no clube nesse último ano. Então, assim, ele faz acenos. Mas será que a oposição também quer? Porque nós temos eleição. É claro que a oposição não quer. Nós temos eleição no final do ano. Mas ele faz um aceno para a imprensa, para mostrar que está aberto, uma participação maior, fazer um monte de transição, mas na prática não fez nada, presidente Marcelo. Mas o Abel é um homem da situação, né? É um carvalhista. O Abel, sim, até quando o Melo foi candidato, eram os homens apoiou, inclusive. Tá? Né? Sim, seriam os profissionais do Melo, ele e o D'Alessandro. O D'Alessandro teve esse desgaste aí com o grupo, né? Como muitos disseram, que ele não aí se desincorporou o fato de ser um jogador de futebol ainda, né? Então, uma coisa é tu ser dirigente, outra coisa é tu ter aquele espírito de jogador. Foi o caso que aconteceu com o falecido Fernandão também, né? Logo em seguida, quando ele assumiu com o técnico e foi muito ruim. Pois é, Cadu, isso é um risco que o Abel corre, né? Não, o Abel não. O Abel não. O Abel já é. O Abel não. O Abel já é técnico. Não é um desgaste que talvez não precisasse mais. O Abel, a comparação melhor é com o Filipão no Grêmio. O Abel está no outro patamar. A história é muito grande e eles são muito experientes. E tem um estilo paisão também, de agregar o grupo. O D'Alessandro, só para não ficar aqui no ar, e não é isso que o Cadu falou, mas se fala muito nas redes sociais que o D'Alessandro fracassou. O D'Alessandro, ele cobrou sim fortemente, como é o espírito dele, né? Ele é de uma cobrança forte, mas ele cobrou muito esse grupo de jogadores. E os jogadores, que tem muitos aí de uma nova geração, mais mimados, não gostam de ser cobrados. E aí deu o ruído com o D'Alessandro. Mas o D'Alessandro fez pensando no melhor para o Internacional e cobrando sério. Não, e aí foram brigas, né? Brigam os jogadores. Mas era aquele espírito mais entendi a posição, a atitude de jogador para jogador, e não, né, como dirigente. Pelo menos é essa a informação que tem. Mas o Abel não. O Abel já é um técnico rodado, um técnico campeão de muitos anos, maiores conquistas dentro do Internacional, né? Pô, foi... Ele vai ter estátua para ele? Uma função de bastidor para treinar o Internacional por 2 jogos. E agora retoma a função de bastidor que ele fez no Vasco, né? Eu acho que o último trabalho do Abel antes do Internacional foi no Vasco, né? E é o que ele quer, é o que ele quer fazer. E foi o que ele disse, eu vou ser exatamente. E isso, o futebol existe isso. O futebol hoje exige. Quer dizer, o técnico tem aquele intermediário, né? Que é o algodão entre os cristais, entra em comissão técnica e jogadores. E a gente vê quando tem uma dupla que funciona assim, tem sucesso. Pegando o próprio Inter, como é que foi o Mano com o Inter quando tinha o Paulo Autuori? O Inter bem. Foi vice-campeão brasileiro. Vice-campeão brasileiro. Com o Paulo Autuori que fazia esse jogo. Quando o Paulo que era mais discreto também. Quando o Paulo Autuori saiu, o que aconteceu? Desandou. Logo abaixo. É verdade. E o Roger, todo mundo fala bem, que é um bom técnico de futebol, ele não tem uma relação muito boa com os jogadores. Isso quem fala são os jogadores. Já
do Grêmio, do Juventude, do Internacional. Ele também cobra muito, ele não é tão próximo, ele se coloca numa outra posição, porque ele é técnico e treinador, mas não faz essa figura do paizão que o Renato faz muito bem. Sim. Boleiro, aquele jeito boleiro, conversa com esse cara. E aí, assim, tem uma obra-prima que foi feita no Internacional pela comunicação lá do Inter, a gente gosta muito, né, eu olho muito que os colegas estão fazendo, né, o secretário tem feito um baita trabalho ali à frente da prefeitura, e o Internacional faz algo, tem um documentário de 50 minutos, Cadu, não sei se tu viu todo ele, dos bastidores, depois que o Inter, então, fica na Série A, né? Sobe da Série B, naquele penúltimo jogo, para a Série A. E aí é um documentário muito focado no Abel Braga. E ali, para quem gosta de bastidores do futebol, olha, está lá no YouTube do Internacional. São 50 minutos, é quase um filme, mostrando como é que foi desde a chegada do Abel, a derrota para o São Paulo lá em Santos. O que era uma e derrota depois natural, diga-se, né? Também. Natural. Mas mostra muito do jeito Abelão de ser com os jogadores. De cobrar, sim, mas hoje em dia a gente fala nas empresas, né, no setor público e ainda mais no time de futebol. Tu tem que dar confiança para os profissionais trabalharem. Isso é fundamental. E o Abelão, ele faz isso. Ele dá confiança psicológica. O professor Carraveta esteve aqui na segunda-feira passada, né? E aí eu questionei ele. O grupo estava rachado? Não. Era uma questão de cabeça emocional. Era uma cabeça... E isso que foi feito o trabalho, nesse sentido. E aí, quando todo mundo está mal, o grupo começa a brigar. Cadu, vocês estão falando muito do Abelão, mas vocês estão esquecendo de um Abel que vocês têm que agradecer, que o Colorado tem que agradecer. Grenal do século. Abel Ferreira. É verdade. Não fosse aquele jogo de Palmeiras, o Inter estava caindo. Estava caindo. Foi o jogo mais eletrocardiograma que a gente pariu. Cai, sobe. Mas Luiz Otávio... Vai. Sabe, foi uma loucura. Mas Luiz Otávio... Abel Ferreira podia ter entregado o jogo na toalha. E a presidente, a Leila... A presidente Leila também. O Palmeiras foi muito profissional. Muito profissional. Muito sério. Podia ter jogado a toalha indo com o time C. Tem time C, que às vezes é tão competitivo quanto... Não, foi com o time reserva, o jogo foi um time reserva. Foi um jogo para jogar, para competir. Os próprios colorados diziam isso, que a preocupação... O Inter, de 3 jogos, o Inter precisava de 2 resultados. Mas a maior preocupação não é... Desses 3... 2 iriam acontecer. Era o Inter ganhar aqui. Era o Inter ganhar aqui. Eu acho que nós falamos disso, né, Cadu? E eu estava em casa, foi um domingo muito quente, né? Foi. E o meu filho Pietro, de 15 anos, não queria ir para o estádio. Disse, pai, nós vamos cair, a gente já está na segundona, eu não quero viver isso. E ele não quis ir para o Beira-Rio. Meu filho Davi tem que fazer 30 dias no dia 7 de dezembro. Então, o Pietro, que nasceu em 2010, quando o Inter foi campeão da Libertadores, eu não podia aceitar que o meu segundo filho nascesse no ano que o Inter caiu. Eu disse, eu vou, porque se eu posso fazer alguma coisa, ir lá e torcer para o Internacional. E fui. Mas eu nunca pensei, Cadu, nos resultados paralelos. Eu não estava preocupado com eles. Porque apesar de serem difíceis. O Inter precisava de 2, mas eu não estava preocupado. A minha maior preocupação, Cadu, será que o Inter vai conseguir ganhar o seu jogo? Isso eu não tinha certeza. Vejam só, e no primeiro tempo, o Inter foi o Inter dos últimos jogos. No segundo tempo que o Inter foi diferenciado. Mas aí foi um pouco. Eu fui para o intervalo pegar uma pipoca e os colorados conversando. Tava lá o Aquino, o Leonardo Aquino, a gente conversou. Seguinte, olha só no primeiro tempo, o Inter foi mais abelão, mais calmo, não saiu querendo resolver tudo em 10, 15 minutos. Então, assim, cozinhou o jogo no primeiro tempo, para no segundo conseguir fazer o resultado. Bom, mas salvou. Cadu vai ter a estátua para o Abelão? Acho que não, tem que ter. Ali do lado, que já fizeram mais justiça com o Gabiru. Tem que ter. Também acho, Eduardo. Que não aconteça na segunda, tem né? uma do Gabiru também, eu acho. Tem que ter. Até o presidente foi bem categórico, que ele vai ter uma homenagem muito grande, o agradecimento ao Abel, né? Porque foi, sem sombra de dúvida. Se foi emocional, trabalho de vestiário, foi o grande responsável. Agora tem que fazer logo, né? O futebol é muito dinâmico. Amanhã já é hora de terrível, já não querem mais estátua do Abel. Mas, Cadu, deixa eu te dizer só o seguinte, ó. Em temperatura normal de pressão, todos os resultados seriam habituais, normais. Sim, era normal o Palmeiras ganhar, era normal o Internacional ganhar em casa, o Botafogo ganhar. Mas o Inter não ganhava contra os jogos. Só que a situação em Colorado estava tão mal que, não tinha jeito. Era um jogo, tu olhava assim, mas que arremedo esse time do Internacional. Eu não sou muito de olhar o Colorado, olho mais meu time, né? Mas o Grêmio.
Mas os poucos que eu olhei, eu digo, mas que arremedo, não ganha de ninguém. Sabe? A bola que bate não entra, a bola O que... Inter jogou o pior futebol Mas no é assim. segundo turno do Brasileiro. Quando a fase é Parado. ruim, Luiz Otávio, a bola bate em tudo que é lugar. E Não é. não- Quando é a fase, a bola bate na canela e E entra. entra. É isso. Olha, falar em bom, aí não é bom, é excelente. Tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico, toda a sua equipe para lhe dar assessoria que você precisar no segmento de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem, você quer adquirir um imóvel. Lá tem todas as fases financeiras, aquela que se quadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, esse contato, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria, o que você precisar no segmento de imóveis. Todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha ter, caminho esse SOS Telhado, 24 horas à sua disposição, atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Também para lavagem, limpeza, expansão de lajes, de pisos. Então, aí, contatos, né? O telefone, o endereço também do SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisão do seu carro é na Casa Pneus, são mais de 60 anos de qualidade. A gente está em época de férias, de viagem, colocar o carro da estrada. Então, mais do que nunca, você tem que estar com o seu carro em perfeitas condições. Lá você tem todos os itens para sua revisão, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios e aquela que é a segurança máxima do seu carro, né, que são os pneus. Então, na compra de 2 ou mais pneus, você pode pagar em 10 vezes no cartão, né, sem juros, e ganha geometria e balanceamento. Avenida Ceará 1055, telefone na tela caso você queira agendar, 51, código de área 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo dando sequência ao nosso dois toques de hoje, e aí mostrando, né? Primeira conversa coletiva, conversa com torcedores gremistas, a coletiva do Luiz Castro, novo técnico do Grêmio. Voltamos logo.
Noel, você é um bom menino. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Construir uma família, fazer uma viagem, garantir o amanhã. E mesmo com as mudanças da vida, tem algo que permanece: a vontade de cuidar de quem você ama. Para isso, conte com a segurança e a tradição do GBUX. São mais de 100 anos valorizando o cuidado e a proteção. Cada um de nós tem um plano para o futuro. O GBUX tem vários. Estamos de volta com o nosso Dois Toques dessa segunda-feira com Eduardo Assis, o homem do Expo Churrasco. Data marcada já agora em abril, né? Vamos falar depois sobre isso. O colorado Orestes Andrade Júnior e o gremista e secretário de Comunicação Social da Prefeitura de Porto Alegre, Luiz Otávio. Olha só, nossos Dois Toques para a Unimed. A Unimed sempre preocupado com seus planos de saúde, nos favorecendo, facilitando de uma maneira, como é o caso de agora. Se você tem um CNPJ, pode ter um plano Unimed de Porto Alegre. Pode ser MEI, pequena empresa, startup, seja qual for o tamanho e o perfil. Seus colaboradores podem ter um plano que garanta o cuidado que combina com eles. Acesse unipoa.com.br, repetindo, unipoa.com.br, e consulte um vendedor. Essa é a nossa Unimed Porto Alegre. Nossos Dois Toques também para o Senai. E a preocupação do Senai é com a sua indústria. Você quer a sua indústria mais produtiva, consultoria gratuita, redução de custos, mais faturamento? Então participe do Brasil Mais Produtivo. Acesse plataformaprodutividade.com.br. Repetindo, plataformaprodutividade.com.br. Citando sempre que o Senai é uma iniciativa do Sistema Fies, que tem à frente o presidente, nosso amigo Cláudio Bier. Olha só, esse é o local perfeito, ideal. Presta atenção, Orestes, preste atenção. Vamos lá. Tu tem filho agora de 50 dias. 50 dias, então presta atenção. Olha só, esse é o local perfeito, ideal para sua criança até 6 anos de idade. É a Doce Mel Educação Infantil. Dê uma conferida, até porque as matrículas aí já estão abertas para o próximo ano e as próprias crianças lá da Doce Mel estão chamando novos coleguinhas. Veja aí. Desde 1989, no Chácara das Pedras, a Escola de Educação Infantil Doce Mel acolhe com muito afeto crianças de 0 até 6 anos. Vem para Doce Mel. Aqui, aprender uma grande aventura. Aí, aprender é uma grande aventura, né? Então, tá aí. O local perfeito para a sua criança lá, porque, olha, são 36 anos de história que a Escola de Educação Infantil Doce Mel é referência no cuidado e desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Então, aí os contatos, telefone celular que serve de WhatsApp também, e mais detalhes, inclusive, pelo Instagram, @Escola Infantil Doce Mel. Viu? Tem então, desconto para os amigos do Cadu? Claro que tem. Olha aí, viu? Está aí o local ideal, viu? Quando tiver um pouquinho já maior, está aí na Doce Mel Educação Infantil. Bom, tivemos hoje, né, a primeira coletiva, o primeiro contato do novo técnico gremista, o Luiz Castro, que deixou todos os gremistas aí encantados, né? O próprio Luiz Otávio também já disse, olha, fiquei impressionado.
Mas vamos ver parte dessa coletiva, ele que já chegou e deu o seu recado ao torcedor gremista. Fomos eleitos para comandar o Grêmio e o nosso associado, que nos apoiou e votou em nós, apoiou e votou num projeto para recuperar o Grêmio dentro e fora do campo. Nós queremos retomar os caminhos de vitórias que fizeram a história desse clube e fizeram esse clube grande como ele é. Certeza disso. Esse é o clube. Deles, uma chegada emocionante e de uma ligação muito boa entre nós. As visitas, quer a visita ao centro de treinos da base, como a visita ao centro de treinos do profissional, foram visitas em que me fizeram perceber a grandeza do Grêmio e aquilo que o Grêmio quer fazer no futuro para continuar o seu crescimento. Acho que as instituições, por tão grande que sejam, há sempre espaço para crescerem, há sempre espaço para conquistas, há sempre espaço para sermos melhores. Mas referir o futuro não esquecendo o passado. Referências como o Renato, como o Everaldo, como mesmo o próprio Baidé, que nos acompanhou na visita, como o Arthur ou o Douglas Costa, sempre presentes na visita. Sempre nós constatávamos e contactávamos com as infraestruturas da instituição, foi muito gratificante percebermos a forma como o clube respeita aqueles que foram, ao longo da história, os construtores dessa história. Aquilo que é a avaliação do plantel, do elenco, ela já tinha sido feita, é das primeiras coisas que nós fazemos quando somos contactados, quando somos abordados pelas instituições, pelos clubes. A primeira preocupação é que temos o que há, o que queremos, o que é possível fazer. Qual a nossa capacidade de investimento para melhorarmos tudo aquilo que temos em mãos. Ela tem vindo a ser avaliada junto do Sr. Presidente, junto do Sr. Scolari, junto do Sr. Dutra e do Sr. Paulo Pelai. E a avaliação é sempre uma avaliação pensando que poderemos melhorar. E eu acho que todos nós vamos fazer esse esforço para que as coisas deem certo e que possamos ter um elenco competitivo, um elenco ambicioso, que entronque aquilo que são os valores do clube, os valores de coragem, determinação, ambição, resiliência, de estarmos permanentemente à procura de vitórias, jogando em qualquer estádio do mundo, perante qualquer e diante de qualquer adversário. Aí, agora ele impressionou mesmo, né? Ele foi recebido muito carinho na madrugada pelo torcedor gremista. Aí depois na coletiva, olha, ele estudou bem o Grêmio, hein, Samuel? Ele estudou bem o Grêmio, hein? Recebido como ídolo já, praticamente, né? A torcida lotou o aeroporto. Não quero agorar, mas negócio de receber no aeroporto antes de entrar em campo, dá azar. Começou. Dá azar. Mas sabe que Tá secando a chegada? Já tá secando, deixa secar. Tem uma questão importante. Técnico no aeroporto. Não, mas tudo bem, deixa eu falar. Tem uma questão importante. O contrato dele, quanto tempo o contrato dele? Até o ano que vem. Né? Até 2027. Isso. Não é até o ano que vem, até 2027. São 2 anos de contrato. 2 anos de contrato. O Grêmio estava acostumado com o Mano Menezes, com um jogo tipo mais defensivo, mais de resguardo e tal. Eu não conheço muito bem ele. Ele treinou o Botafogo, é isso? Ele treinou o Botafogo. Mas eu soube que ele é um técnico mais agressivo, que quer marcar alto, pressão de bola. Joga abertinho. Não, esse é o Paulo Pesolano, esse é o técnico do Inter. Tá aí do Grêmio, não quer marcar sob pressão. Ele quer trabalhar, ele trabalha muito com a base. E o Grêmio já está intervindo a possibilidade de repatriar o TT, que era um jogador da base. Tá? Que ele foi treinado. O TT foi treinado por ele no Shakhtar, né? Sim, isso. Foi treinado por ele. E hoje ele está no Panathinaikos, né? Panathinaikos, hoje está no Panathinaikos. Então o Grêmio está tentando viabilizar. Até foi muito cômico nessa. Quando uma repórter perguntou sobre quem seria o camisa 10, aí ele respondeu, pode ser 10, pode ser o 14, vai ser o 14. Posso falar? Já tem, não tem? Posso falar, né? Então ele é muito espiritualista nesse sentido.
Mas é tudo quando a bola rola, né? E essa é a minha preocupação, eu acho preocupação tanto de gremistas e colorados, é o tempo curto que terão. Ele volta dia 2. Não tem pré-temporada, praticamente. Né? Não, ele volta dia 2. 10, não tem pré-temporada. Ele veio para dar essa coletiva, conhecer o Grêmio e o Grêmio abre dia 2. O Paulo Pesolano, que foi na sexta-feira, o Inter, dia 1º já está aqui, né? Então, uma pré-temporada, embora Grêmio Internacional não vão. E essa é uma preocupação. Acho que o Campeonato Gaúcho esse ano não vai ter muita força, porque o foco, a prioridade vai ser o Campeonato Brasileiro. Não, mas o Inter que é o bicampeonato do Gauchão, claro. A gente vai retomar, a gente vai... Não, mas a questão que eu estava falando é o seguinte, da torcida esperar, né? Porque se vier os resultados ruins no início, como que ela vai ficar por 2 anos? Isso é muito tem que ter verdadeiro. paciência, né? Porque tanto um técnico como o outro, porque um ou outro vai ganhar o Campeonato Gaúcho, ele é muito rápido. Então, quem perder já vai ser execrado de cara. Podemos, Eduardo, nós não podemos ficar mais nessa de Campeonato Gaúcho. Eu tenho, não querendo ser repetitivo, mas sendo repetitivo. Olha, Grêmio Internacional é um time temido no Brasil inteiro, é um time respeitado. Hoje nós vivemos de Campeonato Gaúcho. É a nossa realidade, Cadu. Nós estamos mas aqui tem que mudar essa realidade. há um mês atrás, nós estávamos aqui prospectando pontuação para sair do rebaixamento. Esse é o problema do Inter. Eu acho que essa é a grande vantagem do Grêmio. O Grêmio, o novo treinador, vai trabalhar com a base. O Grêmio tem base. O Inter não tem. O time caiu para a segundona do Campeonato Gaúcho aqui. Então, esse é o grande problema do Internacional. Vai usar base para começar o Gauchão, vai cair no Gauchão. Orestes, eu estou vendo muitos discursos, tenho falado muito isso aí no discurso da base. O Internacional também, o Pesolano também diz que vai olhar a base. Tipo não coisa, tem base. Aí, o que acontece? Os jogadores que vêm a base vendem. O Grêmio vendendo o Alisson, outros jogadores também. O próprio TT, que o não próprio jogou. Internacional também. Por quê? Por causa das questões da dívida. Mas olha como e essa base, olha aqui, ó. Pelo menos rende bons recursos. Essa base que nem é utilizada. Tem, mas acontece o seguinte, aí o discurso é um, na prática é outro. O Thiago Nunes, quando chegou aqui na gestão Romildo, não, é a base, vou trabalhar com a base. Onde é que o Grêmio caiu? Parou? É que não é só base, né, cara? O Quinteiros, do ano passado, quando chegou, a base, vou trabalhar com a base. É que tem que trabalhar com a base, tem que ter muita inteligência. Claro, o Grêmio ainda tem uma espinha dorsal, bem ou mal tem uma espinha dorsal. Um time mais maduro, um time mais velho, que foi agregado, acho que a grande sacada do Grêmio foi a janela do meio do ano. Não tivesse janela do meio do ano, o Grêmio estava na situação do Colorado. O que salvou o Grêmio foi a janela. Foi a janela do meio do ano. Foi a janela. E eu vou fazer uma ressalva que eu estava pensando aqui, que a gente falou muito do Abel, mas tem que fazer uma ressalva ao Mano também. Eu acho que o Mano ali foi cirúrgico. Eu fui dos caras que talvez tenha, junto com muita boa parte do torcedor, torceu o nariz. Sim. Pô, mas o Mano, já teve aquela situação no Colorado que não performou bem, depois ele vai pro Fluminense. O Mano treinou o Fluminense e já não foi muito bem. Eu digo, mas talvez... Torci o nariz, mas eu digo, talvez seja o cara pro momento. E realmente, não tivesse vindo Carlos Vinícius, o próprio William, que jogou pouco, mas... É que o Grêmio... O Arthur... Então tem uma espinha dorsal para É que o Grêmio se deu conta, o Internacional, até a família diz, não estamos em rebaixamento, não estamos. O Grêmio se deu conta disso. Se deu conta do perigo. Do perigo, e aí foi em busca desses reforços. E o Inter não. E contratou mandou bem. Embora a Valência, mandou embora o Wesley. Não, agora tá tudo bem. E aí acabou. E outra, mandou embora o Fernando ali, que era o volante. O Fernando que era o Fernando era outro patamar. E foi buscar quem como reposição? Não buscou ninguém. Mas eu vou voltar na primeira pergunta que tu faz no primeiro bloco. Quem é que abre bem? Quem é que abre melhor? Eu acho depois que do intervalo. Então, depois do intervalo. Olha, que falar em buscar, em ter, tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião do Sudão, onde vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que conta tudo que você precisa, tudo que você imagina. Vamos para, 40 anos no mercado, né? Completados recentemente. Então, está aí o teleentregas, o endereço da Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Nossos dois toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, está em todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando de qualquer maneira. Como é o caso de agora, que é a campanha do novo app, o novo aplicativo do Banrisul. Olha só, atualiza a tua rotina com o aplicativo Banrisul. Ele é mais moderno, intuitivo, fácil de usar, com tudo num só lugar. E também a facilidade na palma da sua mão. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul, e muitos outros serviços, produtos que você lá encontra. Olha essa facilidade, uma loja sempre bem pertinho de você, e aquela maior ainda.
Você pede e recebe em casa. Aí o telefone e o site cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso Dois Toques de hoje. Clicou, baixou, brilhou. Clicou, baixou, bombou. Clicou, baixou, facilitou. O app atualizou. O Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Here. Estamos de volta com o nosso Dois Toques dessa segunda-feira com Eduardo Assis, Orestes de Andrade Júnior e Luiz Otávio, Orestes Colorado. Eduardo gremista. Está no meio de dois gremistas aí, o Luiz Otávio, secretário também. 2-2, então. A gente deixou eles no K hoje aqui. Eu faço sempre assim, ó, quando tem dois gremistas e um colorado, eu empato. Quando é o contrário, quando tem dois colorados e um gremista, eu empato, para ficar empatado o jogo. Olha só, aí não é empate, aí você tem, né, vitória sempre. Você deixou seu carro, tem um brilho espelho total, então na lavagem 5 estrelas, né, e é diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, são 45 anos a lavagem 5 estrelas. Está aí o telefone e endereço. Ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Lilopes. Você vacilou com o seu carro, ou bateram nele, tem um martelinho de ouro, Euclides da Cunha, 309, para deixar o seu carro zerado lá no martelinho de ouro. Está aí, né? O telefone, o contato. Então, a gente deixa o seu carro em perfeitas condições. Olha aí, ó. 4ª edição do Expo Churrasco. Já é a grande festa da família, que hoje, né, inclusive, faz parte do calendário turístico nacional. Os preparativos estão aqui, que é a grande liderança do Expo Churrasco. Teremos a sua 4ª edição aí no dia 25 de abril, no Jockey Club. E tivemos recentemente, vamos lembrar aí o que foi esse grande evento. Primeiro, né, Eduardo, fora de Porto Alegre, lá em Caxias do Sul. Foi lá que eu vi um gringo de bombacha e um baiano ouvindo gaita e dançando um vaneirão. Uma roqueira com sua guitarra e a guria que gostava de assar um costelão. Eu me perdi em tanta coisa boa, foi nesse festival que eu me apaixonei. É bem legal. Tá, isso foi lá em Caxias, mas os preparativos já estão todos se encaminhando aí para a sua 4ª edição, né? É verdade. Agora, em abril, passa rápido, né? Cadu, passa muito rápido. A sensação do tempo passando rápido demais é muito maluco isso, né? Não foi no segundo semestre agora? Foi no primeiro semestre, em abril. Parece, em abril. Faz 2-3 meses. É impressionante, né? Na verdade, os vai ser no Jockey de novo? Vai ser no Jockey de novo. Agora, ele abriu as porteiras do Jockey, rapaz. É outro nível. Ele abriu as porteiras do Jockey. Muito bom. E aí nós fazemos um evento junto com uma das provas importantes do Jockey, que é o Ladies Day. É uma prova de turf nacional, que o Jockey tem critérios lá deles, e eles elegem 10 mulheres para serem homenageadas. Então tem o evento dos assados,
e na volta as corridas de cavalo. É muito E legal. agora tu faz o seguinte, já, o antecedente já começa a liberar os ingressos, né? Porque depois aquela procura no final, verdade. acaba a gente ficando fora. Então, já providencia com antecedente. Já estamos no ano que vem, né? É muito rápido. O ano que vem a gente tem só uma novidade, vai ter junto conosco as cervejarias de Porto Alegre também. Né? Então tá unindo toda essa questão da região metropolitana de Porto Alegre. E as churrascarias também, né? Algumas churrascarias também. O barranco tem que estar lá. Vai estar lá. Elcio! Aí, ó. Vai ser bem legal. Eu até lembrava com o Eduardo, 23, né? Começou em 2023. 2023 Parece que foi edição. ontem, me lembro. No Parque Harmonia. A gente fez reunião na época, o vice-prefeito Ricardo. Exatamente. Isso. E aí começou o Expo Churrasco dentro da Capital Mundial de Churrasco. Virou Capital Mundial. Para encerrar, então, ficasse devendo quem começa melhor o ano? Eu te digo hoje, sem titubear, eu acho que o Grêmio começa melhor. Eu acho que o Grêmio tem um time mais estruturado hoje, uma expectativa maior. mais. Mas vão depender muito dos reforços que estão chegando aí. Bom, falar em chegar, aí nós estamos chegando para lá, estamos indo para lá. Logo depois, em seguida, estamos chegando aí. Barranco, né? Saímos sempre daqui, vamos para o Barranco, restaurante, churrascaria mais premiada do Grande Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco, do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem sempre de terça a domingo no Barranquinho. Quem encontrar o Abel, tirar foto com o Abel, vai no Barranco. Lá bate ponto lá. Lá é a casa do Abel. Mas você curte onde você quiser, tem delivery, tem Cauê, teleentrega, você não fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu vou para lá, em qualquer local, sempre com o meu Kia da São Moto, revendo a Avenida Ipiranga 8113. O Jefferson está lá para lhe dar toda a assessoria que você precisa para o seu Kia. Ao lado, né, aí os adeptos duas rodas na Suzuki São Moto. Preço e qualidade, só nesse grupo que completou 90 anos, Grupo Zafra e o slogan de estudo. Economizar é comprar bem. Se você só tem no Grupo Zafra. Valeu, Eduardo. Boa noite, Cadu. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela presença. Grande Orestes, obrigado. Vai até 2026, eu estou animado que vai ser o último ano do presidente Barcelos. E foi bom esse encontro, secretário e secretário. Grande, Luiz Otávio, obrigado pela presença. Estava aqui no Melite, né? Só não tem que negociar o teu passe novo. Eu até achei que passou muito rápido. Muito rápido. Tá certo, obrigado a vocês. Obrigado a você também, obrigado. né, pela audiência, pela continua a programação que vocês estiveram assistindo. Na Márcia TV, chegando aí o grande Glauco Pazza com Visão 360. O Pô Stream TV, também o grande Fabiano Brasil, chegando com Protagonistas RS. Tem o meu canal, vai lá, escreve, assiste qualquer dia da noite, também, né, pelos canais das emissoras. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.